O tão aguardado encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin ocorre hoje no Alasca. O Luca Bassani traz os detalhes de por que o encontro ter sido escolhido nessa região. O encontro da década acontecerá no Alasca. Donald Trump e Vladimir Putin se encontrarão pela primeira vez desde 2019 em uma tentativa de se trazer um desfecho mais rápido para a guerra da Ucrânia. A escolha do Alasca é simbólica e traz ao presidente russo o prestígio que não teve durante os últimos 4 anos, em meio a sanções econômicas, o mandado de prisão pelo Tribunal Penal Internacional e o isolamento completo dentro da Europa. O maior estado norte-americano foi comprado do antigo Império Czarista russo em 1867 após a Guerra Civil Norte-Americana e carrega em sua configuração territorial enorme importância para a complexa relação bilateral entre os dois países. Com mais de 7.000 quilômetros de distância até a Europa Ocidental, o encontro no Alasca isola de forma figurativa e literal os europeus de uma participação direta nos primeiros passos de uma resolução que impactará diretamente o continente. Além das razões históricas e políticas, o Alasca é extremamente seguro e muito próximo da Rússia asiática, da Sibéria. Para a comitiva do presidente Putin, a escolha do local de encontro foi perfeita para as pretensões de projeção de poder do Kremlin. A mídia estatal russa diz que os oficiais e ministros do país estão esperançosos para iniciar o diálogo com os norte-americanos e se consideram otimistas com a chance de oficializarem com o presidente republicano Trump os territórios invadidos e ocupados como parte da Federação Russa. O caminho até a finalização das hostilidades no leste europeu e a normalização da vida na Ucrânia é árduo. As estratégias que serão apresentadas no Alasca por Trump e Putin variam em forma e finalidade. Dois presidentes considerados bons negociadores podem selar definitivamente o destino de uma pequena nação a milhares de quilômetros do seu território, sem a participação direta do seu líder. Os resultados das conversas em Anchorage, no Alasca, poderão redefinir as relações internacionais e criar um complexo precedente para a resolução de guerras regionais futuras. Diretamente da China para a Jovem Pan News, Luca Bassani. E ainda sobre esse encontro, marcado por uma série de expectativas, a gente vai conversar com o nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, mais uma vez, Fabrício, porque Putin não só garantiu essa cúpula Estados Unidos-Rússia, como também num local estratégico, né? Um local extremamente estratégico, né? O Alasca foi comprado pelos Estados Unidos da Rússia muitos anos atrás. Tem toda essa questão, inclusive o local onde eles vão se encontrar, uma base da época da Guerra Fria, inclusive, que nos remete a esses tempos de relações entre Estados Unidos e União Soviética, que depois se separou e a Rússia assumiu esse papel principal ali no meio, nesse novo mundo que a gente vê desde a década de 90. O Kremlin já avisou o seguinte: nenhum documento vai ser assinado hoje. Porém, há expectativas, pelo menos da Casa Branca, do governo dos Estados Unidos, de que se a reunião for bem, se houver ali um pré-acordo, se houver um entendimento entre Vladimir Putin e Donald Trump, tudo leva a crer que haverá um novo encontro, aí sim, entre Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. A preocupação do Zelensky nesse momento e de muitos países europeus é de que Trump possa querer fechar um acordo agora sem ouvir o lado ucraniano. Um acordo que venderia praticamente parte do território ucraniano para a Rússia, lembrando que hoje a Rússia ocupa o equivalente a 1/5 do território da Ucrânia. 20% do território da Ucrânia está ocupado nesse momento pela Rússia. O Kremlin já deu algumas sinalizações de que pode sim fazer algumas concessões. Por exemplo, paralisar, suspender, pelo menos temporariamente, os ataques que têm sido feitos à Ucrânia, principalmente ali no fronte leste, que é onde a Rússia tem sido mais incisiva, mais perigosa nesses últimos 3 anos e é por onde ela tem dado prioridade para invadir o território ucraniano. Há uma preocupação russa envolvendo também a questão dos embargos ao país, a questão das sanções ao país. Por enquanto, a Rússia tem lidado bem com isso. A economia russa não parou de crescer nos últimos 3 anos porque eles encontraram outros parceiros. Foram atrás da China, foram atrás da Índia. Só isso já foi o suficiente, pelo menos até aqui, para conseguir contrariar os efeitos das sanções que foram aplicadas pelo Ocidente. Mas até onde vai esse fôlego? Essa é uma das questões que o Kremlin se pergunta nesse momento
E por isso essa necessidade de tentar um acordo que retire pelo menos parte das sanções para conseguir dar um respiro, dar um fôlego para a economia russa, porque o custo de uma guerra ele é um custo muito alto. Você manter as tropas ativas, com munições, com armamentos, com equipamentos, isso tudo é muito caro. Agora, o que será o meio de campo? Se a Rússia pode oferecer uma paralisação temporária da guerra, também se comprometendo ali a evitar um confronto direto com a OTAN, contanto que a OTAN também não avance mais em direção a leste, o que ela recebe em troca disso? É isso que a gente vai precisar observar de perto. A reunião começa às 11 horas no horário do Alasca, 4 da tarde aqui no Brasil. Vocês vão ficar de olho em tudo na Jovem Pan News. O Fabrício, é claro que é pontual, né? Mas parece que a gente está voltando para pré-1990, né? Quando a gente teve a dissolução da União Soviética, em que Estados Unidos e União Soviética decidiam os rumos do mundo. É claro que, de novo, isso é pontual para a Ucrânia. Mas você tem na mão dos dois dirigentes agora a definição do que vai acontecer com um determinado país ou até mesmo com uma organização como a OTAN. São duas das principais forças militares, né, do mundo. A China, ela desponta hoje como uma força econômica muito forte. A economia parece ser a questão mais importante no mundo hoje, mas não tem ainda não gera aquele temor militar que a União Soviética gerava ali até os anos 80, como você destacou, né, Nonato? E curioso, porque ontem o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, chegou no Alasca com uma camiseta da União Soviética. Então mostra que os russos têm essa, não vou dizer essa saudade, mas há um saudosismo de lembrar da época onde a União Soviética, como você destacou, era uma das grandes potências. Eram duas potências no mundo, os Estados Unidos e a União Soviética, sem julgamento de valor sobre o que era melhor ou o que era pior, mas eram duas potências. Hoje em dia o mundo já não é mais assim. E há até quem diga que era melhor aquela época, né? Porque você tinha duas forças moderadoras no mundo que conseguiam, por exemplo, apaziguar conflitos internacionais, coisa que hoje não dá mais para fazer. A gente fala muito do que acontece lá no Oriente Médio. É importante lembrar, na Guerra dos 6 Dias, em 1967, entre Israel e Egito, quem separou os dois países de entrar num conflito ainda maior foram justamente Estados Unidos e União Soviética, cada um atuando de um lado. Hoje em dia, isso já não é mais uma realidade. O mundo anda num momento bem belicoso. Pois é. Em vários aspectos. Obrigada, Fabrício. Até mais. Valeu. Vamos conversar ainda sobre esse assunto com os nossos comentaristas, a Deise Chiocari e também o Roberto Mota, começando por você, Deise, pensando que essa trégua, né, chegasse a esse acordo, que eles chegassem a esse acordo, quem levaria mais vantagem, né, Washington ou Moscou? Soraya, é difícil responder porque, na verdade, esse encontro ele é mais uma forma de fazer ajustes internos no tabuleiro político de cada um do que sobre a paz ou sobre qualquer outra coisa, né? O Donald Trump, obviamente, ele ganharia muito porque ele sairia como pacificador, né? Ele mesmo deu uma declaração dizendo que ele acredita que em 75% de que isso vai ser resolvido, né? Então, respondendo a tua pergunta, por um lado, o Donald Trump sai como um grande vencedor, um pacificador, alguém que resolve grandes conflitos simplesmente no aperto de mão e deixando organismos multilaterais de lado. Então, senta aqui, vamos conversar e a gente resolve tudo. Então, o meu poder é muito maior do que essas instituições. Por outro lado, Soraya, para o Putin tem um simbolismo muito forte também, né? Porque ele está pisando num solo americano, em pé de igualdade, decidindo um conflito em que ele está envolvido, a outra parte que está envolvida não está presente, ou seja, ele demonstra uma força muito maior, então ele sai com uma simbologia muito forte. Assim, para responder a tua pergunta muito diretamente, os dois ganham, mas, como o Kremlin falou, essa decisão ela não deve sair hoje ainda, mas ela tem essa força de imagem que ela é muito simbólica, né? Inclusive, com a ausência de representantes europeus, né, como o Nonato falou, mostra que as decisões do mundo hoje elas voltaram para a Rússia e Estados Unidos. Isso é bem simbólico e muito forte. Mota, a gente vai completar 3 anos e 6 meses do conflito, né, daqui a pouco, no próximo dia 24. Diante disso que a gente está vendo, essa retomada de conversa, que eu me lembro que lá no início da guerra houve algum tipo de ação entre os dois países. Aquele ministro Dmitry Kuleba da Ucrânia participava muito, junto com Sergei Lavrov, e depois eles largaram mão disso.
É uma possibilidade de retomada, de tentar chegar a um acordo de paz, ô Mota, ainda que, como a Deise destacou, nada deva ser assinado hoje? É mais um passo. Eu tinha recém entrado na Jovem Pan quando essa guerra começou. Eu me lembro muito bem das primeiras notícias que a gente deu aqui, dos primeiros comentários, quanta especulação a gente não fez que não se tornou realidade. Eu não sou um dos que lamenta o fim da União Soviética, também conhecida como Império do Mal. Já foi tarde. A liberdade do Ocidente, as democracias do Ocidente foram garantidas pelo guarda-chuva nuclear americano. Não há como você colocar Estados Unidos e União Soviética como dois lados da mesma moeda e procurar equivalência ou simetria moral entre eles. Eu não espero nenhuma grande decisão desse primeiro encontro, é apenas um primeiro encontro. O Trump esperava acabar com essa guerra logo no início do seu mandato, não conseguiu, porque a guerra na Ucrânia é uma situação complexa que desafia qualquer leitura simplificada. O interessante, eu acho curioso dessa reunião, é que há 2 ou 3 semanas atrás, Donald Trump, a sua procuradora-geral, Pam Bondi, anunciou uma investigação contra membros do Partido Democrata da administração Joe Biden, porque eles tinham espalhado um rumor, um boato, fake news na última eleição, de que Donald Trump era um agente russo, um boato que prejudicou muito Donald Trump na última eleição. Então é curioso ver esse encontro acontecendo agora, especialmente no Alasca. A gente precisa calibrar a expectativa, porque provavelmente essa guerra na Ucrânia ainda vai necessitar de muito esforço até que ela acabe.